A maioria das pessoas persegue distrações tão loucamente que vive uma vida inteira sem realmente viver. Søren Kierkegaard. Agora me responde. Quantos dias da sua vida você realmente lembra? Quantos momentos foram tão intensos, tão vivos, que parece que o tempo parou, e tudo ficou gravado como uma cicatriz na memória? Se a sua mente está precisando vasculhar, puxar lá do fundo, talvez você já saiba a resposta. E essa frase não é só poesia filosófica. É quase um diagnóstico silencioso. Uma sentença sobre uma epidemia que não aparece nos noticiários, mas que se alastra, sorrateira, elegante, disfarçada de normalidade. Acorda. Checa o celular. Trânsito. Trabalho. Mais do mesmo. Volta. Série. Delivery. Algum scroll infinito para ver se preenche aquele vazio que nunca se deixa nomear. E repete. De novo. E de novo. Curioso como isso soa familiar, não é? Talvez você perceba, talvez nem tanto, mas há sempre um desconforto leve. Uma pressão no peito que você acostumou a chamar de cansaço. Uma inquietação que não passa nem com final de semana, nem com feriado, nem com férias. E é aí que mora o truque mais cruel da zona de conforto. Ela não se parece com uma prisão. Tem paredes invisíveis, portas abertas. Mas, mesmo assim, você não sai, porque ela oferece pequenas anestesias, microdoses de alívio. E no meio disso tudo, a vida vai escorrendo, silenciosa, imperceptível. E quando você percebe, se percebe olhando para trás, tentando entender onde foi que tudo começou a se perder. Só que existe um detalhe. Uma coisa que nunca some. Uma voz, pequena, insistente, uma centelha que, mesmo abafada, nunca se apaga completamente. E talvez, só talvez, seja exatamente ela que te trouxe até aqui. Já percebeu como o tempo parece ter acelerado? Dias que deslizam, semanas que evaporam. E, quando você percebe, já é sexta-feira outra vez. E de novo, e de novo. Como se a vida inteira tivesse sido colocada no modo automático, enquanto você só observa, meio anestesiado, meio conformado. E o mais curioso é que essa sensação não é coincidência. Existe uma arquitetura por trás disso. Uma engrenagem que gira e te prende, sem algemas, sem paredes, sem muros, mas prende. Carl Jung costumava dizer: até você se tornar consciente do que te controla, você continuará chamando isso de destino. E talvez seja exatamente esse o ciclo no qual você está girando agora. Observe os padrões. Eles estão por toda parte. O despertador toca. Seu corpo já se move antes mesmo de você pensar. As mesmas ruas, as mesmas conversas, as mesmas preocupações, as mesmas pequenas fugas, aquele café a mais, aquele vídeo aleatório, aquela rolagem infinita que começa como distração e termina como anestesia. É quase poético, mas uma poesia trágica. Porque, quanto mais você repete, mais esse ciclo se fortalece. Mais o seu cérebro se acostuma a esse roteiro invisível. Menos espaço sobra para novidade, para risco, para ruptura. E, de repente, percebe-se dentro de um loop perfeito. Confortável o bastante para não gerar revolta. Incômodo o suficiente para nunca gerar plenitude. Uma prisão sem grades, onde as paredes são feitas de hábitos, e os carcereiros são suas próprias escolhas. Só que existe um detalhe que ninguém te contou. Quanto mais tempo você permanece, mais difícil fica sair. Porque o ciclo se retroalimenta. Ele oferece pequenas doses de alívio, que, por um instante, fazem parecer que está tudo bem. Mas nunca dura, nunca preenche. E é aí que você percebe um ruído de fundo. Algo que você tenta calar. Uma pergunta incômoda. Era para ser assim. Talvez, só talvez, seja exatamente essa pergunta que começa a enfraquecer o ciclo.
E é aí, exatamente aí, que tudo pode começar a mudar. Existe um paradoxo silencioso, tão antigo quanto a própria existência humana: o desejo pela segurança, a necessidade visceral de controle, de previsibilidade, de estabilidade. Mas o que quase ninguém percebe é que esse desejo, quando levado ao extremo, se torna uma armadilha sofisticada, uma prisão dourada, um cárcere que você constrói, tijolo por tijolo, achando que está se protegendo. Sêneca, há mais de 2000 anos, já alertava: a vida, se você não tiver cuidado, não será vivida, será apenas temida. E talvez, sem nem perceber, você esteja exatamente aí, nesse lugar, nesse limbo. Pensa comigo. O que é segurança, afinal? É ter um emprego estável, um salário previsível, uma rotina sem surpresas, uma zona de conforto protegida de riscos, de incertezas, de desconforto. Só que há um preço oculto nessa equação, e ele é bem mais alto do que você imagina. Por quê? Na tentativa de eliminar o risco, você também elimina a possibilidade de crescimento. Na ânsia de não falhar, você abdica sem perceber de tudo aquilo que poderia te transformar. E o mais perverso é que esse mecanismo não é óbvio. Ele se esconde, disfarçado de responsabilidade, de prudência, de fazer a coisa certa. Mas, na prática, funciona como uma coleira invisível, que te mantém exatamente no mesmo lugar. Anos, décadas, uma vida inteira. Olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que vivem exatamente assim? Gente que, no fundo, desistiu, mas que nunca teve coragem de admitir nem para si. Que aprende a chamar de maturidade aquilo que, na verdade, é só medo disfarçado. E aqui vai a parte mais desconfortável. Essa armadilha é confortável. Ela oferece pequenos confortos, pequenas certezas, e é exatamente isso que a torna tão difícil de perceber, e ainda mais difícil de quebrar. Só que existe um detalhe: uma rachadura. Algo que nunca some completamente. Um desconforto que, por mais que você tente ignorar, insiste em aparecer, no silêncio, no vazio, naquela sensação que surge, de vez em quando tudo está aparentemente certo. Mas, por dentro, parece que falta alguma coisa que você não consegue nomear. Talvez, só talvez, seja essa rachadura, o começo da saída. No começo, parece só mais uma fase, uma etapa, algo provisório. Aquele emprego que você aceitou só para se estabilizar. Aquele relacionamento que você manteve porque era cômodo. Aquela rotina que você jurou que seria temporária, só até as coisas melhorarem. Só que, de algum jeito, as coisas nunca melhoram. O temporário vira permanente. E, sem perceber, você acorda, anos depois, dentro de um roteiro que nunca escolheu conscientemente, mas que, de algum modo, passou a viver. Existe uma linha tênue, quase imperceptível, entre estabilidade e estagnação. E é fácil cruzá-la sem nem notar, porque na superfície tudo parece certo. Tem salário no final do mês, tem contas pagas, tem distrações suficientes para amortecer o desconforto. Mas lá no fundo, uma sensação incômoda começa a crescer. Uma espécie de peso existencial. Como se algo em você soubesse que isso não é tudo, que isso nunca foi o suficiente. Nietzsche escreveu: o homem que tem um porquê suporta quase qualquer como. E talvez o problema seja exatamente esse, a ausência de um porquê. Porque quando a vida perde o sentido, a rotina se transforma, de ferramenta, em prisão. E o mais curioso é que essa prisão é confortável. Não tem grades, não tem cadeados, tem sofá, tem Wi-Fi, tem Netflix, tem comida por delivery, tem redes sociais para fingir que está tudo bem. E, na maior parte do tempo,
Isso funciona. Funciona tão bem que você quase acredita que está tudo certo. Quase. Porque, vez ou outra, quando o silêncio bate, quando a distração falha, quando o barulho do mundo não é suficiente para abafar o que vem de dentro, você sente. Sente um vazio que não se preenche, uma inquietação que não se explica, uma pergunta que insiste. Era só isso? E é nesse momento que algo começa a rachar. Que aquele cativeiro, antes tão confortável, começa a revelar suas trincas, porque no fundo existe uma parte sua, que nunca aceitou esse roteiro. Uma parte que sempre soube, que nasceu para mais. Muito mais. E talvez, só talvez, seja exatamente esse incômodo, o início da sua libertação. Existe um custo que quase ninguém contabiliza. Um preço que não aparece no extrato bancário, nem nas planilhas, nem nas conversas cotidianas. O preço de não mudar. E o mais perverso é que esse preço não chega de uma vez. Não vem como uma conta clara, objetiva, transparente. Ele vem aos poucos, sutil, silencioso, invisível, mas devastador. É aquele cansaço que não some, aquele peso no peito que você acostumou a chamar de estresse. É a insônia que surge, não importa o quão cansado você esteja. É aquela ansiedade que brota, mesmo quando aparentemente está tudo certo. Viktor Frankl, psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração, escreveu: quando uma pessoa não consegue encontrar um sentido para sua vida, ela se distrai com o prazer. E talvez, sem perceber, você tenha feito exatamente isso. Olha para sua vida. Quantas vezes você tentou preencher esse vazio com pequenas fugas? Compras desnecessárias, comida que não sacia, séries que não entretêm mais, rolagens infinitas que não levam a lugar algum. E no fundo, sabe o que dói mais? Não é o desconforto. É a constatação de que, dia após dia, você vem se tornando uma versão de si mesmo, que você prometeu que nunca seria. Alguém que se acostumou, que se acomodou, que aceitou uma vida muito abaixo daquilo que poderia viver. Só que aqui vai a parte mais cruel. A vida não é estática, e o tempo não espera. O que hoje é incômodo, amanhã vira doença. O que hoje é frustração, amanhã vira apatia. O que hoje é só uma insatisfação leve, daqui a alguns anos se transforma em arrependimento. E não há nada, absolutamente nada, mais pesado do que olhar para trás e perceber que se viveu uma vida que não era sua. Esse é o preço de não mudar. E ele é sempre, sempre, muito mais alto do que o preço da transformação. A grande questão é: até quando você vai aceitar pagar essa conta? Talvez, só talvez, esse seja o exato ponto onde a maioria recua. Mas também é o mesmo ponto onde alguns poucos decidem acordar. Existe um limite, um ponto de ruptura, uma linha que, quando cruzada, não tem mais volta. E o mais curioso é que quase ninguém percebe quando chega lá, porque esse colapso não acontece de repente. Ele vai se acumulando, se somando, se depositando em silêncio, dia após dia. Carl Jung dizia: aquilo que você resiste, persiste, e aquilo que você não traz à consciência, volta como destino. E talvez esse seja o retrato exato do que acontece dentro de quem insiste em ignorar o próprio chamado. No começo, são só sinais sutis. Um cansaço estranho, uma perda de entusiasmo, uma sensação de estar desconectado de tudo. Mas, com o tempo, o desconforto vai ganhando corpo. Vira irritação constante, vira ansiedade crônica, vira aquela insônia que nenhuma medicação resolve mais, vira aquele nó na garganta que nunca desfaz completamente. O corpo começa a falar o que a alma grita: palpitações, enxaquecas, problemas gástricos, tensão muscular,
sintomas que não têm causa aparente, mas que te acompanham como sombras. E o mais perverso é que o mundo ao seu redor continua igual. Ninguém percebe, ninguém vê. Afinal, você está funcionando, certo? Está produzindo, está entregando, está sorrindo nas redes sociais, está dizendo que está tudo bem, mas não está. Por dentro, uma implosão silenciosa se desenha. E cada dia que passa sem ouvir essa voz interna, sem olhar para essa rachadura, o colapso se aproxima, não de fora, mas de dentro, porque ignorar o próprio chamado tem consequências. Sempre teve, sempre terá. E, quanto mais você adia, mais alto é o preço. Até que chega o dia em que você olha no espelho e não reconhece mais quem está ali. O brilho nos olhos se foi, a leveza se perdeu. A vitalidade virou memória distante. E talvez, só talvez, você esteja exatamente nesse ponto agora. E se esse vídeo chegou até você, pode ser que não seja por acaso, porque existe um tipo de dor que não vem para destruir, vem para acordar. E a pergunta é: você vai continuar ignorando ou finalmente vai ouvir? Existe um momento em que tudo se resume a uma única escolha: ficar ou saltar. E, diferente do que te fizeram acreditar, não é um salto bonito, não é cinematográfico, não tem trilha épica de fundo, nem garantias, nem redes de segurança. É um salto no escuro, no absoluto desconhecido. E, sim, é assustador, brutal, quase insuportável. Nietzsche costumava dizer: a serpente que não pode mudar de pele, perece. E talvez você esteja exatamente nesse ponto, onde ou você muda, ou morre por dentro, sem exagero, sem poesia, sem metáforas doces. Mas aqui está o detalhe que ninguém te conta. A maioria das pessoas nunca salta. Elas vivem na beira, olhando para o abismo, calculando riscos, imaginando o que poderia acontecer, fazendo planos infinitos, criando desculpas sofisticadas para justificar porque ainda não é a hora. Só que a verdade é que nunca vai ser a hora. Nunca vai existir um cenário perfeito. Nunca vai chegar o dia em que você acorda sem medo, sem dúvida, sem desconforto. Isso simplesmente não existe. Porque o medo não é um sinal de que você não deve pular. É apenas a confirmação de que você está exatamente na beira da sua zona de conforto. Na fronteira entre quem você é e quem você pode se tornar. E aqui está o ponto mais brutal. O vazio não é o inimigo. O vazio é o portal. É o espaço onde tudo pode ser reconstruído. Onde tudo que te aprisionava deixa de fazer sentido. Onde você deixa de ser refém para finalmente se tornar autor da própria vida. Mas só descobre isso quem tem a coragem de saltar. Quem aceita perder as falsas certezas em troca de possibilidades reais. Quem entende que a dor do salto é infinitamente menor que a dor de permanecer. E talvez, só talvez, seja exatamente por isso que essa mensagem chegou até você agora. Porque, lá no fundo, você já sabe. Já sabe que não dá mais. Já sabe que o preço de ficar se tornou maior que o medo de ir. A pergunta é: até quando você vai ignorar isso? Existe uma ilusão, profundamente enraizada no imaginário moderno. A ilusão da segurança. A crença de que, se você controlar todas as variáveis, se seguir o roteiro, se fizer tudo certo, estará protegido, imune, blindado contra o caos. Só que aqui vai uma verdade que ninguém gosta de ouvir, mas que no fundo você já sabe. A segurança não existe. Não da forma como te venderam. O emprego que hoje parece sólido, amanhã pode não existir. A empresa estável pode quebrar. A saúde pode falhar. As relações podem ruir.
O mundo muda. Sempre mudou. Sempre mudará. E é exatamente aqui, nesse ponto desconfortável, que mora uma das maiores armadilhas da vida moderna. A tentativa desesperada de construir castelos em areia movediça. De buscar estabilidade num mundo que, por natureza, é movimento. É incerteza. É transformação constante. Sêneca dizia: a única coisa estável é a mudança. E talvez a única segurança real que existe seja você. A sua capacidade de se adaptar, de se reinventar, de atravessar o caos, sem se quebrar. Pensa comigo. O que é mais seguro? Apostar todas as fichas num emprego, num sistema, num roteiro pré-fabricado? Ou se tornar alguém que não importa o que aconteça lá fora? Sabe que é capaz de se reconstruir quantas vezes forem necessárias? Essa é a única verdadeira segurança. Não é externa. É interna. Não está nas circunstâncias. Está na sua capacidade de navegar por elas. Está na sua disposição de aprender, de crescer, de fazer do desconforto uma escola e do caos um laboratório. Mas isso exige um preço. Exige desapego, coragem, humildade para admitir que sim, o controle é uma ilusão. Mas que, paradoxalmente, isso não é motivo para desespero. É motivo para libertação. Porque quando você entende isso, quando para de lutar contra o inevitável, algo muda. A ansiedade começa a perder força. O medo começa a encolher. E, no lugar desse peso, surge uma leveza estranha. A leveza de quem finalmente entendeu que não precisa mais fingir que controla o incontrolável. E talvez, só talvez, seja exatamente aqui que começa a sua verdadeira liberdade. Existe uma lei silenciosa, implacável, que rege tudo. E não importa o quanto você tente ignorar, ela não deixa de operar. A lei da impermanência, do movimento, da transformação inevitável. E aqui vai uma verdade desconfortável. Se você não muda por escolha, a vida muda você, pela dor. No começo, são só pequenos sinais. Um desconforto leve, uma irritação constante. Aquele vazio que aparece de vez em quando, mas que você sempre consegue empurrar para debaixo do tapete com alguma distração. Funciona. Por um tempo, sempre funciona. Até que para de funcionar. Porque o que você não resolve, a vida resolve. O que você não confronta, ela te obriga a olhar. Seja através de um colapso emocional, de uma demissão inesperada, de uma crise financeira, de um término que você jurava que nunca ia acontecer, ou, simplesmente, daquela manhã em que você acorda e percebe que não se reconhece mais. Nietzsche escreveu: a vida é dura com aqueles que se recusam a ser duros consigo mesmos. E talvez seja exatamente esse o ponto. A vida não pune, ela só responde. Responde à sua negligência, à sua fuga, à sua recusa em crescer, em mudar, em assumir a responsabilidade pela própria existência. E sabe qual é o detalhe mais perverso? A maioria só se move quando a dor de permanecer se torna maior do que o medo de mudar. Até lá, segue no automático, segue no ciclo, segue na ilusão de que, de algum modo, as coisas vão se resolver sozinhas. Só que não vão, porque a vida tem um jeito peculiar de te ensinar o que você se recusa a aprender. E, quanto mais você resiste, mais ela aperta, mais ela te desmonta, mais ela te coloca contra a parede. E, nesse exato ponto, surge a encruzilhada. Ou você se permite quebrar para depois se reconstruir, ou segue insistindo, até que não haja mais nada para sustentar. Nem desculpas, nem ilusões, nem roteiros de segurança. E talvez, só talvez, seja exatamente isso que você está sentindo agora. A vida te chamando. E, dessa vez, talvez não seja mais possível ignorar. Chega um ponto
onde não dá mais para fingir, onde o desconforto se torna tão presente, tão constante, que ignorar deixa de ser uma opção. É como se a própria vida começasse a sussurrar ou gritar que você não pode mais se esconder de si mesmo. Talvez seja exatamente esse o ponto onde você está agora. Um lugar desconfortável, incômodo, mas profundamente revelador. Porque, por trás de todo esse desconforto, existe um convite. Não um convite qualquer. Um convite irrecusável. Um chamado. Para algo que, no fundo, você sempre soube que existia. Uma vida que não cabe mais nos moldes apertados da sua zona de conforto. Um caminho que não pode mais ser ignorado. Kierkegaard dizia: a angústia é a vertigem da liberdade. E talvez esse aperto no peito que te acompanha, essa inquietação que não some, não seja um problema. Talvez seja exatamente o sinal de que você está, pela primeira vez, diante da possibilidade real de viver. De verdade. Sem anestesia, sem desculpas, sem fuga. E nesse ponto, tudo se resume a uma única pergunta. Você vai atender esse chamado? Porque sim, é assustador, é desconfortável, é incerto. Mas sabe o que é ainda mais assustador? Olhar para trás, daqui 10, 20, 30 anos, e perceber que você sabia, que você sentiu, que você ouviu esse chamado, e mesmo assim escolheu ignorar. Essa é a verdadeira tragédia. Mas também é aqui que mora a sua maior chance. Porque se tudo isso te dói, se tudo isso te incomoda, significa que você ainda está vivo. Que, apesar de tudo, existe dentro de você uma força que nunca se apagou completamente. E que, agora, te pede, te exige, te obriga a mais. Mais presença, mais verdade, mais vida. A decisão nunca foi da vida, nunca foi do destino, nunca foi do acaso. Sempre foi sua. E a pergunta que ecoa agora não é se você tem coragem. A pergunta é: se não for agora, então quando?